A lei da fome. O custo de sentir sua falta. Lei 16. Você já percebeu que as pessoas só te valorizam quando você desaparece? Deixa eu te contar uma história real que vai fazer você repensar tudo sobre relacionamentos, poder e controle. Tem um cara, vamos chamar ele de Ricardo. Durante anos, Ricardo foi o funcionário modelo de uma empresa. Sempre disponível, sempre resolvendo problemas, sempre dizendo sim. O chefe dele, um narcisista clássico, tratava o Ricardo como capacho. Ignorava suas ideias nas reuniões, passava por cima dele nas promoções, mas quando precisava de alguém para apagar incêndio no final de semana, adivinha quem ele ligava? Ricardo! Um dia, Ricardo simplesmente parou. Não fez escândalo, não pediu demissão com drama, não mandou textão no grupo da empresa. Ele apenas começou a dizer: não, melhor ainda, ele parou de responder mensagens fora do horário. Parou de se oferecer para resolver problemas que não eram dele e começou a tratar o trabalho como exatamente o que era um trabalho. O mais interessante, ele não fez isso para punir o chefe. Ele fez isso porque finalmente entendeu que estava dando demais de si para quem não dava nada em troca. Sabe o que aconteceu? Nas primeiras 2 semanas, nada. O chefe nem notou, mas na terceira semana, quando um cliente importante ameaçou cancelar um contrato e Ricardo não estava lá para salvar o dia, o chefe entrou em pânico. Ele começou a mandar mensagem atrás de mensagem, ligou no celular pessoal do Ricardo. Até passou na mesa dele, coisa que nunca tinha feito antes, para conversar sobre a carreira dele na empresa. De repente, aquele homem que ignorava o Ricardo por meses estava desesperado por atenção. E mais, começou a oferecer coisas, aumento, flexibilidade de horário, até uma promoção que Ricardo tinha pedido há 2 anos. O que mudou? Ricardo mudou? Não. O trabalho do Ricardo melhorou? Também não. A única coisa que mudou foi que Ricardo não estava mais disponível. E essa indisponibilidade criou algo poderoso: fome. Essa é a essência da Lei 16 das 48 Leis do Poder. Use a ausência para aumentar respeito e honra. Mas vamos além do que o livro diz. A maioria das pessoas acha que essa lei é sobre se valorizar, sobre fazer o outro sentir sua falta. Isso é verdade, mas é superficial. O verdadeiro poder dessa lei está em algo muito mais profundo e sombrio. A ausência não é sobre você se valorizar, é sobre forçar o outro a te valorizar como condição para ter acesso a você novamente. Deixa eu ser brutalmente honesto com você. O problema não é que as pessoas não te valorizam. O problema é que você está disponível demais. Você responde rápido demais. Você perdoa rápido demais. Você volta rápido demais. E cada vez que você faz isso, você está ensinando uma lição silenciosa, mas poderosa. Você pode me tratar mal porque eu sempre vou estar aqui. Pensa comigo. Quando foi a última vez que você correu atrás de alguém que estava sempre disponível para você? Nunca. Certo? Agora pensa, quando foi a última vez que você ficou obcecado com alguém que te ignorou? Que sumiu sem explicação? Que simplesmente saiu da sua vida e não deu satisfação? Provavelmente foi isso que te deixou maluco, que te fez perder noites de sono, que te fez questionar tudo sobre você mesmo. Isso não é coincidência. Isso é psicologia básica disfarçada de jogo de poder. A verdade cruel é esta: nós não valorizamos o que está sempre disponível. Nós valorizamos o que é escasso, o que é difícil de conseguir, o que podemos perder. E aqui está o pulo do gato que ninguém te conta. Quando você está sempre presente, sempre disponível, sempre tentando provar seu valor, você não está sendo valorizado. Você está sendo usado. Por quê? O manipulador, o narcisista, o chefe abusivo, o parceiro tóxico, todos eles operam na mesma lógica. Se eu consigo você fácil, você não vale muito. Agora, vem a parte que vai doer. Talvez você esteja sendo cúmplice da sua própria desvalorização. Cada mensagem que você responde em 2 segundos, cada vez que você aceita migalhas de atenção e trata como banquete, cada vez que você volta correndo quando eles te chamam, mesmo depois de te ignorarem por semanas, você está dizendo, sem palavras, pode me tratar mal. Eu aceito. Eu sempre vou aceitar. A Lei 16 inverte isso. Ela transforma você de perseguidor em perseguido, de suplicante em prêmio, de opção em escolha. Mas para isso funcionar, você precisa entender que essa lei não é sobre joguinho, não é sobre fazer charme, não é sobre fingir que não liga. É sobre algo muito mais profundo. É sobre realmente não precisar deles. Porque aqui está a verdade que ninguém quer aceitar.
Enquanto você precisar da validação do outro, enquanto você precisar da atenção do outro, enquanto você precisar da aprovação do outro, você nunca vai ter poder real. Você vai sempre estar na posição de fraqueza, sempre esperando que eles te deem o que você deveria estar dando para si mesmo. A história do Ricardo não terminou com ele ganhando aumento e promoção, ela terminou com ele percebendo que não precisava mais daquele emprego, daquele chefe, daquela validação. E quando você chega nesse ponto, quando você realmente não precisa mais, aí sim você tem todo o poder. Porque agora, se você decidir voltar, não vai ser porque você precisa, vai ser porque eles precisam e eles vão pagar o preço que você determinar. Por que a ausência dói mais do que 1000 palavras? Vamos direto ao ponto. Existe uma diferença gigantesca entre se afastar para punir alguém e se afastar para construir alavanca de poder. A primeira é reativa, emocional, fraca. A segunda é estratégica, fria, devastadora. Quando você se afasta para punir, você ainda está amarrado. Você se afasta esperando que eles percebam, que eles sofram, que eles venham correndo atrás. Você passa o dia inteiro checando se eles visualizaram seu status, se eles comentaram na foto de outra pessoa, se eles parecem felizes sem você. Isso não é poder. Isso é dependência emocional disfarçada de tática. Mas quando você se afasta para construir alavanca, você cria algo completamente diferente. O vácuo psicológico. E vácuos são perigosos, porque a natureza e a mente humana odeiam vácuos. Eles precisam ser preenchidos. E quando você sai da vida de alguém, de verdade, completamente, sem deixar portas abertas, sem deixar esperança, sem deixar rastros, você cria um buraco na realidade daquela pessoa. E esse buraco vai consumir ela por dentro. Deixa eu explicar o mecanismo. Quando você está presente demais na vida de alguém, você se torna parte da paisagem. Você é um móvel que sempre esteve ali. A parede que sempre teve aquela cor. O cheiro que a casa sempre teve. Ninguém repara. Ninguém agradece. Ninguém valoriza. É só quando você remove esse elemento que as pessoas percebem o quanto aquilo era importante. Mas atenção, a ausência só funciona como alavanca se for completa e irreversível na aparência. Se você desaparecer, mas continuar stalkeando as redes sociais da pessoa, você não desapareceu. Se você sumir, mas responder, se eles te mandarem mensagem, você não sumiu. Se você se afastar, mas ficar enviando indiretas no Instagram, você não se afastou. Você só está fazendo drama barato. A verdadeira ausência é cirúrgica. É fria, é definitiva na forma, mesmo que não seja na intenção. Você simplesmente sai, sem explicação longa, sem justificativa emocional, sem discurso de despedida. Você só desaparece. E aí o cérebro do outro entra em colapso. Por quê? Porque falta de informação é tortura psicológica. O ser humano não aguenta não saber. A gente prefere uma verdade ruim do que nenhuma verdade. Quando você some sem explicação, você deixa outra pessoa num estado chamado ambiguidade cognitiva. Eles não sabem se você está chateado, se você está de boa, se você arrumou outra pessoa, se você simplesmente não liga mais. E essa falta de informação vira obsessão. Agora vem a parte interessante. O tipo de pessoa que mais sofre com isso são exatamente os manipuladores, os narcisistas, os controladores. Por quê? Porque essas pessoas vivem de controle. Elas precisam saber onde você está, o que você está fazendo, como você está se sentindo, não porque elas se importam com você, mas porque isso as faz sentir que tem poder sobre você. Quando você desaparece de verdade, você remove a coisa mais importante para um controlador, a capacidade dele de te controlar. E isso é intolerável para ele. Ele vai fazer de tudo para restaurar esse controle. Ele vai te procurar, vai fazer cena, vai tentar te fazer sentir culpa, vai mandar mensagem dos mais variados tipos: raiva, carinho, chantagem emocional, promessas de mudança. Tudo isso é desespero disfarçado de tática. Mas aqui está o erro que a maioria das pessoas comete. Elas voltam no primeiro sinal de atenção. O narcisista manda uma mensagem dizendo "sinto sua falta" e pronto. A pessoa derrete, acha que ganhou, acha que conseguiu o que queria. Não conseguiu. Ela acabou de mostrar que é barata de comprar. Uma mensagem vazia foi suficiente para trazer ela de volta. E agora o narcisista sabe exatamente quanto custa te comprar. Nada. A ausência só se transforma em alavanca quando você não volta barato. Quando você entende que cada tentativa de contato que eles fazem não é um presente.
é um pagamento. Eles estão pagando pela sua atenção com a atenção deles. E se a moeda que eles estão oferecendo não vale o preço que você cobra, você continua distante. Pensa na sua ausência como um produto. Se você vende esse produto barato, ele vai valer barato. Se você vende caro, ele vai valer caro. Simples assim. E o que define o preço? Sua disposição de ficar longe até que eles paguem o preço real. Agora, vamos falar de tática prática. Como você constrói essa alavanca? Primeiro, corte todo o contato. Não é bloquear nas redes sociais. Isso é infantil e demonstra emoção. É simplesmente parar de seguir, parar de ficar vendo stories, parar de comentar, parar de existir no universo digital deles. Segundo, não dê explicações longas. Se você precisar se afastar, seja direto e frio, preciso de espaço, ou não faz mais sentido para mim. Ponto. Não abre discussão, não justifica, não se explica demais. Terceiro, não deixe portas abertas. Frases como "a gente conversa depois", ou "talvez no futuro", são muletas emocionais. Você está deixando uma esperança que vai enfraquecer sua alavanca. A parte mais difícil, aguentar o silêncio. Os primeiros dias, às vezes semanas, você não vai ver resultado nenhum e seu cérebro vai te sabotar. Vai dizer que você foi esquecido, que não fez diferença, que você é insignificante. Isso é mentira. O que está acontecendo é que a outra pessoa está em choque. Ela ainda não acredita que você sumiu de verdade. Ela está esperando você voltar porque você sempre voltou antes. Mas quando ela percebe que dessa vez é diferente, que você realmente não vai voltar, que você realmente não precisa mais dela, aí começa o desespero. E o desespero do manipulador é a sua alavanca de poder, porque agora ele precisa de você mais do que você precisa dele. E quem precisa mais tem menos poder. Um detalhe crucial: a alavanca da ausência não funciona se você não estiver realmente construindo algo melhor durante esse afastamento. Se você sumir, mas continuar a mesma pessoa, fraca, carente, dependente, quando você voltar, ou quando eles te acharem, você não vai ter poder nenhum. Você vai só ter sido um covarde que fugiu. A ausência precisa ser usada para você se reconstruir, para você virar uma versão melhor, mais forte, mais independente de si mesmo. Porque o objetivo final não é fazer eles voltarem. O objetivo é você chegar num ponto onde não importa se eles voltam ou não. Quando você chega nesse ponto, você tem todo o poder, porque agora você é o prêmio. E eles são apenas mais um competidor tentando te conquistar. E se você fosse tão caro que ninguém pudesse te comprar facilmente? Agora vamos falar da parte que separa os amadores dos mestres do poder. A negociação do retorno, porque a ausência não serve de nada se quando eles vierem correndo atrás, você aceitar qualquer coisa de volta. Se você fez todo o trabalho de desaparecer, de criar fome, de construir a alavanca, mas na hora que eles mandam um oi, sumido, você esquece tudo e volta correndo. Você jogou todo o seu poder no lixo. A reversão da perseguição acontece quando a pessoa que te ignorava QT, desvalorizava, que te tratava como opção, de repente está desesperada pela sua atenção. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. O desespero deles não é amor, não é reconhecimento, não é mudança real. É apenas perda de controle. E se você confundir essas coisas, você vai cair na mesma armadilha de novo. Vamos ser práticos. Quando alguém volta depois da sua ausência, existem 3 níveis de retorno. E você precisa saber identificar cada um deles. Nível 1, o teste. Eles mandam uma mensagem vaga, genérica, sem compromisso. Um oi. Tudo bem? Quanto tempo? Vi uma coisa que lembrei de você. Isso não é retorno, isso é teste. Eles estão checando se você ainda está disponível, se você ainda morde a isca, se você ainda é fácil de trazer de volta. Se você responder rápido e animado, você falhou no teste. Você mostrou que continua barato. Nível 2. A negociação. Eles começam a oferecer coisas, desculpas, explicações, promessas. Eu estava errado. Eu percebi que te tratei mal. Eu quero mudar. Isso é melhor que o teste, mas ainda não é suficiente. Por quê? Porque palavras são baratas. Qualquer um consegue dizer o que você quer ouvir. O manipulador profissional é especialista nisso. Ele sabe exatamente quais palavras usar para te desarmar. Se você aceitar só palavras, você vai receber só palavras. Nível 3, o pagamento real. Eles demonstram mudança concreta.
não promessa de mudança. Eles oferecem provas, não palavras. Se era um chefe que te desvalorizava, ele oferece promoção, aumento, respeito público na frente de outros. Se era um parceiro que te negligenciava, ele muda o comportamento de forma consistente por semanas, não por dias. Se era um amigo que te usava, ele começa a dar sem esperar receber. Isso é pagamento real. E só isso deveria te fazer considerar o retorno. Mas aqui está o pulo do gato. Mesmo no nível 3, você não volta imediatamente. Você negocia, você deixa claro quais são as suas condições. Você estabelece o preço do seu retorno. E esse preço não pode ser negociável. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Imagina que você se afastou de um relacionamento onde você era constantemente ignorado, onde suas necessidades nunca eram prioridade, onde você sempre cedia e nunca recebia nada em troca. Você sumiu, criou fome. A pessoa está desesperada. Ela volta oferecendo tudo. Desculpas, promessas, declarações. A maioria das pessoas faria o quê? Voltaria correndo, feliz por finalmente ser desejada. Erro fatal. O que você deveria fazer? Sentar, metaforicamente, e negociar. Você quer que eu volte? Ótimo. Mas as coisas vão ser diferentes. Eu não vou mais aceitar X, Y e Z. Eu espero A, B e C, e essas não são sugestões, são condições. Se você não pode ou não quer aceitar, sem problemas, eu sigo minha vida. Percebe a diferença? Você não está implorando, você não está agradecendo por eles terem voltado, você está ditando os termos. Você está usando a fome que você criou como moeda de troca. E aqui está a parte bonita. Se eles realmente mudaram, se eles realmente te valorizam agora, eles vão aceitar as condições. Se eles não mudaram, se eles só querem restaurar o controle, eles vão recusar, fazer drama, tentar te fazer sentir culpa por ser exigente demais. E quando eles fizerem isso, você tem a sua resposta. Eles não te querem, eles querem o controle sobre você de volta. E você pode simplesmente continuar sua vida sem olhar para trás. Agora, um aviso importante. Negociar o retorno não significa ser vingativo. Não significa fazer eles sofrerem porque você sofreu. Isso é ego ferido. Não é poder. Poder é você ser frio e racional sobre o que você precisa e merece. E não aceitar menos que isso. Vingança é você querer que eles se sintam mal. Você vê a diferença? A pessoa com poder real não quer que o outro sofra. Ela simplesmente não aceita mais sofrer. A pessoa vingativa quer infligir dor. A pessoa poderosa simplesmente remove fontes de dor da sua vida. Outro ponto crucial. Às vezes, a melhor negociação é não negociar. Às vezes, o outro vem com tudo, oferecendo tudo. E mesmo assim você percebe que não vale a pena, que o dano foi grande demais, que a confiança foi quebrada permanentemente, que você evoluiu demais para voltar para aquele lugar. E nesses casos, você simplesmente diz não, e esse não é o maior poder de todos, porque você está dizendo, nem tudo se compra, nem tudo se negocia. Existem coisas que uma vez perdidas, não voltam. E quando você diz isso e realmente segue, você se torna inegociável. Você se torna alguém que não pode ser comprado, manipulado ou controlado. Pensa na sua ausência como um investimento. Você investiu tempo longe, investiu em si mesmo, investiu em construir valor. Agora, na hora de colher os frutos desse investimento, você não vai vender barato. Você não vai jogar fora todo esse trabalho por migalhas de atenção ou promessas vazias. O preço do seu retorno deve ser proporcional ao valor que você construiu durante a ausência. Se você se tornou mais forte, mais independente, mais valioso, o preço sobe. Se você continua a mesma pessoa carente e dependente, você vai aceitar qualquer coisa e o ciclo recomeça. E aqui está a verdade que vai te libertar. Você não precisa voltar. Você realmente não precisa. O mundo está cheio de pessoas, relacionamentos novos, oportunidades novas, conexões novas. A pessoa que te desvalorizou não é única, não é insubstituível, não é essencial para a sua felicidade. Ela só parece ser porque você está acostumado com ela, porque você investiu tempo nela, porque você criou uma narrativa na sua cabeça de que ela é especial, mas ela não é. E quando você entende isso de verdade, quando você sente isso nos ossos, você para de negociar de uma posição de fraqueza. Por favor, me aceite de volta. E começa a negociar de uma posição de força. Você terá sorte se eu aceitar voltar. Qual é o seu preço para ser acessado novamente? Chegamos ao ponto final dessa jornada.
E aqui é onde tudo se conecta. A Lei 16 não é sobre truques psicológicos. Não é sobre joguinhos de fazer ciúme ou fingir desinteresse. É sobre algo muito mais profundo e transformador. É sobre você se tornar genuinamente escasso. E escassez real cria demanda real. É economia básica aplicada às relações humanas. Deixa eu ser direto. Você só tem poder real quando você realmente não precisa voltar. Enquanto você estiver esperando, torcendo, desejando que a outra pessoa te valorize, você não tem poder nenhum. Você tem esperança. E esperança não é estratégia. Esperança é fraqueza disfarçada de otimismo. O domínio pela escassez funciona assim. Você se torna tão valioso, tão completo, tão focado em si mesmo, que sua presença se torna um privilégio, não um direito. As pessoas não têm mais acesso automático a você. Elas precisam merecer. Elas precisam provar valor. Elas precisam pagar o preço que você estabelece. E qual é esse preço? Só você pode definir. Mas aqui estão alguns princípios que vão te guiar. Primeiro princípio: você é um recurso limitado. Seu tempo é limitado. Sua energia é limitada. Sua paciência é limitada. Sua capacidade de perdoar é limitada. Quando você entende isso de verdade, você para de distribuir essas coisas gratuitamente para qualquer um que apareça. Você se torna seletivo. Você se torna caro. Segundo princípio: nem todo mundo merece acesso a você. Isso deveria ser óbvio, mas a maioria das pessoas vive como se qualquer um que demonstrar interesse mínimo merecesse atenção total. Não merece. A maioria das pessoas que te procuram não te valorizam. Elas só querem algo de você. E quando elas conseguem, elas vão embora. Sua missão é identificar quem realmente merece e filtrar o resto. Terceiro princípio: sua ausência é mais poderosa que sua presença. Isso é contraintuitivo, mas é verdade. As pessoas te valorizam mais quando você não está do que quando você está. Por quê? Porque quando você está presente, você é concreto, real, com defeitos e limitações. Quando você está ausente, você é idealizado, perfeito na memória, inatingível. Use isso a seu favor. Quarto princípio: o poder de dizer não é maior que o poder de dizer sim. Qualquer um pode dizer sim. Dizer sim é fácil, é confortável, é o caminho de menor resistência. Mas dizer não exige coragem, exige convicção, exige que você esteja disposto a perder, e só quem está disposto a perder tem poder real para ganhar. Agora vamos ao resumo brutal de tudo que falamos. A Lei 16 te ensina que a ausência cria fome, mas não qualquer ausência, não aquela ausência dramática, cheia de indiretas, onde você desaparece, mas continua checando se eles perceberam. A ausência que cria poder é silenciosa, completa, irreversível na aparência. É você sumindo de verdade, não porque você quer punir, mas porque você tem coisa melhor para fazer. Quando você some de verdade, você cria um vácuo psicológico. E esse vácuo começa a consumir a outra pessoa por dentro, especialmente se essa pessoa é um controlador, um narcisista, alguém que vivia de ter poder sobre você, porque agora ela perdeu esse poder. E isso é intolerável para ela. Eventualmente, ela vai vir atrás, e quando isso acontecer, você não pode ser barato. Você não pode voltar correndo no primeiro sinal de atenção. Você precisa negociar, você precisa estabelecer condições, você precisa deixar claro que sua ausência teve um custo, e esse custo precisa ser pago antes de você considerar voltar. E o mais importante, você precisa estar genuinamente preparado para não voltar, porque se você estiver blefando, se você estiver desesperado por dentro, mas fingindo força por fora, eles vão sentir. E você vai perder todo o seu poder no momento que eles perceberem que você ainda precisa deles. O domínio pela escassez é você chegar num ponto onde você é tão valioso para si mesmo que a validação externa se torna opcional. É você ser tão completo, tão focado nos seus objetivos, tão envolvido na sua própria evolução, que as pessoas se tornam complementos da sua vida, não a razão da sua vida. E quando você chega nesse ponto, algo mágico acontece. As pessoas começam a te perseguir, não porque você está jogando um joguinho, mas porque você emanou uma energia de escassez real. Você se tornou o prêmio. E todo mundo quer ganhar o prêmio. Mas aqui está o twist final. Quando você chega nesse nível de poder, você percebe que não precisa mais dele. Você não precisa mais provar nada, conquistar ninguém, dominar ninguém. Você está em paz. E essa paz é o maior poder de todos. Então, qual é o seu papel agora? Simples.
seria parar de correr atrás. Pare de implorar por migalhas. Pare de aceitar menos do que você merece. Desapareça. Suma de verdade. Use esse tempo para se reconstruir, para evoluir, para se tornar a melhor versão de si mesmo. E quando eles vierem atrás, e eles vão vir, negocie de uma posição de força, não de desespero. E se eles não aceitarem suas condições? Perfeito. Você acabou de filtrar alguém que não te merecia. E agora, você está livre para encontrar quem realmente merece. Ou melhor ainda, para ser tão completo sozinho, que você não precisa de ninguém. A Lei 16 te ensina a ser escasso, mas o objetivo final não é fazer eles te desejarem. O objetivo é você não precisar ser desejado. Porque quando você chega nesse ponto, quando você é completo em si mesmo, quando sua felicidade não depende da validação de ninguém, aí sim você tem o domínio total, não sobre os outros, sobre si mesmo. E esse é o único domínio que realmente importa. Agora eu quero saber de você, qual é a única coisa, a única demonstração concreta que a pessoa que te desvalorizou precisaria fazer para você considerar dar uma segunda chance? Não aceito mudança de comportamento genérica. Eu quero algo específico, mensurável e negociável. Escreve aí nos comentários. E seja honesto. Você realmente estabeleceria essa condição e seguraria firme se ela não fosse cumprida? Ou você ainda é barato demais para cobrar seu real valor? Pensa nisso. E se você perceber que ainda não tem coragem de estabelecer condições, de cobrar seu valor, de ser caro, então você ainda não está pronto para usar a Lei 16. E tudo bem, mas pelo menos agora você sabe o caminho. O poder não está em fazer eles voltarem. O poder está em você não precisar que eles voltem.